O Band Cidade está de volta e a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o texto base da medida provisória que prorroga a desoneração da folha de pagamento. A repórter Ana Cristina Machado mostra agora como este mecanismo interfere na economia. A proposta da MP 936 prevê a ampliação do prazo do programa de desoneração da folha de pagamento para dezembro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação da desoneração, que atualmente beneficia 17 setores da economia. A desoneração da folha de pagamento está prevista na legislação desde 2011, com prazo para ser encerrada no final de 2020. O objetivo é diminuir a carga tributária paga pelas empresas. Ou seja, o cálculo base da contribuição não é mais feito em cima da lista de pagamentos, e sim em cima da receita bruta das empresas. Com o novo texto, o prazo se estende até o final de 2021. Inicialmente, 56 setores se beneficiavam dessa medida, mas ao longo dos anos o número foi diminuindo. Hoje, 17 setores podem ser contemplados pela desoneração. A discussão sobre os pontos positivos e negativos da desoneração ainda está presente dentro do setor empresarial. Alguns setores já têm a desoneração e eles se mostraram mais eficientes e mais claros no sentido de poder competir melhor e dar condições, primeiro, de empregabilidade, como já falamos, mas principalmente retirando o peso do encargo sobre a folha de pagamento, fazendo com que os custos se reduzam, fazendo, em consequência, um aumento da atividade econômica, que é muito, muito importante para esse momento em que nós estamos, na grande maioria dos setores da área privada, passando por dificuldades. Não será uma política de desoneração de impostos isolada, feita de forma isolada e na contramão de toda a política econômica que irá resolver o problema. A tendência, inclusive, é que o governo federal perca receita em função da política de desoneração, sem nenhuma contrapartida, ou seja, sem nenhuma geração de empregos. O Brasil, inclusive, num período recente, tem experiência desse fenômeno, que é um fenômeno bastante conhecido. O economista afirma que essa desoneração é positiva para as empresas. Se você reduzir, se você desonerar, significa dizer que você pode ter melhores salários, pagar melhores salários às empresas, né? Significa também que você estimula a economia de forma que vai haver mais consumo, vai haver mais investimento, enfim. A situação das empresas sendo mais tranquila financeiramente, também fica mais fácil para a economia se desenvolver. A nova sessão do Congresso, que deve votar a medida, está marcada para o dia 2 de setembro. A Assembleia Legislativa aprovou hoje os nomes dos deputados que vão fazer parte da comissão que vai analisar o pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, a vice Daniela Rainer e o secretário estadual da administração Jorge Tasca. A apreciação teve 32 votos favoráveis e 5 contrários. Foram aprovados os nomes de Luiz Fernando Vampiro e Moacir Sopelsa, do MDB, Marcos Vieira, do PSDB, Ismael dos Santos, do PSD, João Amin, do PP, Sérgio Mota, do Republicanos, Gessé Lopes, do PSL, Maurício Escudilarque, do PL e Fabiano da Luz, do PT. O próximo passo é a definição do presidente e do relator da comissão, que devem ser feitos em reunião convocada pelo deputado mais idoso do grupo, Moacir Sopelsa. O colegiado vai ter 15 dias para elaborar um relatório que acate ou não o pedido de impeachment. Assunto para Roberto Azevedo, aqui no Band Cidade. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. A gente falou aqui recentemente, Roberto, que a votação para a escolha dos nomes, a aprovação dos nomes seria simbólica, mas não foi bem isso, né? Não foi, teve contrariedades muito fortes. 5 deputados votaram porque não gostaram da proposta dos líderes dos blocos e dos partidos indicarem os representantes na comissão. Isso ficou evidente. 2 deputados estavam ausentes e também o presidente da casa, Júlio Garcia, se absteve de votar, o que é de praxe nessas situações, mas mostrou um certo descompasso. Eu falei há pouco com o deputado Moacir Sopelsa, do MDB, ele que vai abrir a sessão, presidindo a primeira sessão, para chamar a votação do presidente, do vice e do relator, e ele disse que deve ficar para quinta-feira de manhã. Ele tem até 48 horas para fazer esse chamamento e o fará por ofício na sessão de amanhã. Então, quinta de manhã deve ser definido. Este trabalho é importante. Agora, o quadro para o governador do estado dentro da Assembleia é muito delicado.
Se há realmente essa arrumação de bastidores, vai ter que ser intensificada nas próximas horas. Senão, a gente sabe o resultado que vai dar. Dito isso, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O PROCON e a Procuradoria-Geral do Estado entraram na justiça contra a Celesc e contra a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para suspender o aumento médio de 8,14% nas contas de luz em Santa Catarina, em vigor desde o último sábado. De acordo com a PGA e o PROCON, o reajuste autorizado é 350% acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Outro argumento é o reajuste em pleno período de pandemia de Covid-19. O PROCON já havia notificado a Celesc ontem para que a empresa não implementasse o aumento autorizado pela ANEEL. Só que a companhia não se manifestou dentro do prazo estipulado pelo órgão de defesa do consumidor. Quarta-feira de tempo firme em Santa Catarina e atenção para a umidade relativa do ar, que vai estar baixa, com percentuais entre 30% e 55% na maioria das regiões. Detalhes agora na previsão no tempo. A ação de um sistema de alta pressão no estado deixa o tempo seco, com sol e poucas nuvens em Santa Catarina. As temperaturas ficam mais baixas de manhã, sobem durante o dia e voltam a baixar à noite. Em Florianópolis, mínima de 13, máxima de 25 graus. Em Jaraguá do Sul, mínima de 14, máxima de 24. Em Lages, 9 graus de mínima e 19 de máxima. E em Concórdia, mínima de 10 e máxima de 25 graus. A seguir no esporte tem as vitórias de Chapecoense e Criciúma nas séries B e C do Campeonato Brasileiro. E o Figueirense entra em campo logo mais em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Detalhes daqui a pouco, até já.